Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e obrigado mais uma vez por estar junto com a gente. E no programa de hoje nós vamos comentar sobre o movimento dos fiscais agropecuários. Vamos falar sobre o aumento das taxas de juros lá nos Estados Unidos. Vamos falar também sobre os preços dos combustíveis que começam a inviabilizar vários setores produtivos. Vamos falar da reivindicação do setor dos caminhoneiros e vamos conversar sobre os valores produzidos pelas propriedades goianas, isto é, o VBP do agro goiano. E vamos falar sobre os 29 anos do Senar Goiás. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o movimento dos fiscais agropecuários. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Agropecuários, o ANFA Sindical, manifestou em comunicado um repúdio ao reajuste de 5% para os servidores públicos, que foi anunciado pelo governo federal nesta semana. No caso dos auditores fiscais federais agropecuários, o percentual divulgado não repõe sequer a defasagem salarial, que é consequência de mais de 5 anos sem reposição das perdas inflacionárias e da falta de reconhecimento dos esforços desenvolvidos em prol do setor agropecuário do nosso país, que tem contribuído com os relevantes números nas exportações de produtos para mais de 180 países, decisivos para o sucesso do Produto Interno Bruto. A proposta de reajuste de 5% também não foi recebida por outras entidades que representam o setor. Em protesto por melhorias nos salários, algumas categorias de servidores públicos estão com atividades totalmente ou parcialmente paralisadas, como é o caso de funcionários do Banco Central e da Receita Federal, onde o fluxo de algumas mercadorias já começa a ser prejudicado. E agora vamos comentar sobre o aumento da taxa de juros, só que é lá nos Estados Unidos. Com a possibilidade do Banco Central americano aumentar as taxas de juros para conter a inflação lá nos Estados Unidos, o mercado internacional se mostrou preocupadíssimo devido à desvalorização das demais moedas mundiais. A Europa tem tentado segurar essa inflação, mas não vem conseguindo. A guerra lá na Ucrânia também contribui para este aumento, ajudando a potencializar todo esse cenário por conta do petróleo e oferta de alimentos. Ucrânia e Rússia são grandes produtores de milho, trigo e tudo isso acaba tendo um impacto muito forte no mercado internacional. Apesar do Brasil não ser afetado por este fato, neste momento, por já conter uma taxa de juros muito alta, esses juros ainda podem aumentar e o cenário fica concentrado também em relação à inflação. O Banco Central brasileiro se surpreendeu com o nível do IPCA divulgado e provavelmente teremos outro aumento de juros. Resumindo tudo isso, menor crescimento, aumento de custo e demanda menor. Vamos precisar de conhecimento acurado e colocar as variáveis, se planejar bem para enfrentar um momento difícil mundialmente falando. E agora eu vou comentar sobre o preço dos combustíveis, que começam a inviabilizar vários setores produtivos. O preço médio da gasolina no Brasil fechou a primeira semana de abril em R$ 7,49. É o maior preço já registrado. Em comparação com março, quando a média nacional era R$ 7,28, o valor subiu 2,8%. Nos últimos 12 meses, a alta foi de 30,6%. As informações constam em levantamento feito pela Valicard, que é uma empresa especializada em soluções de gestão de frotas, obtidos por meio de
registro de transações realizadas entre os dias 1º e 13 de abril, com o cartão de abastecimento ValeCard em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados. Os dados mostram apenas que a Bahia sofreu menos 2%, registrou queda no valor do combustível na primeira quinzena do mês. Entre os estados que registraram as maiores altas estão Piauí, 5%, Paraná, 4% e Pernambuco, 3,9%. Os 3 estados que tiveram a média mensal menos afetada pela alta da gasolina foram Santa Catarina, 1,9%, Rio Grande do Sul, 1,9%, Rio Grande do Norte, 2,2%. O preço médio do etanol no Brasil, na primeira quinzena de abril, foi de R$ 5,07 por litro, apesar de aumentar 4,6% em relação ao mês anterior. O etanol continua sendo mais vantajoso em alguns estados brasileiros, como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Esses estados são exceções, pois mesmo com a sequência de altas, a gasolina ainda segue sendo mais atrativa para se abastecer o veículo do que o etanol. Na maior parte dos casos, o método utilizado nesta análise, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, é de que, para completar o tanque com etanol, o valor do litro deve ser inferior a 70% do preço da gasolina. E agora vamos comentar sobre reivindicação do setor dos caminhoneiros. A Justiça Federal negou o pedido de suspensão da política de preços da Petrobras para combustíveis, requerido pelos caminhoneiros. Na decisão, a juíza Maria Cristina de Brito Lima, da 6ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, afirmou que o pedido fere o princípio da livre iniciativa, intervenção que é vedada ao Judiciário. O Estado não pode pretender que a empresa privada, no caso a Petrobras, em lugar de buscar o lucro, oriente a sua atividade para consecução dos princípios fins da ordem econômica como um todo, com sacrifício da livre iniciativa. A Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a Brava, entidade que representa os caminhoneiros, pedia na ação a suspensão da política de paridade de preço internacional da Petrobras, que vincula o preço interno dos combustíveis aqui no Brasil ao preço internacional do barril de petróleo e ao dólar. E a aplicação pela Petrobras aos preços do valor da produção nacional do barril de petróleo, baseada em custos locais. A juíza afirmou também que a política questionada não é de consumo, porque a Petrobras não vende diretamente ao consumidor final. A entidade que representa os caminhoneiros defende que a obtenção de lucros pelas empresas não pode penalizar o consumidor final. E agora vamos falar dos valores produzidos pelas propriedades goianas, isto é, o VBP do agro goiano. A nova rodada de estimativas para o valor bruto da produção agropecuária, o VBP, ela trouxe excelentes notícias para o estado de Goiás. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a produção goiana deve atingir 108,8 bilhões de reais agora em 2022, um crescimento de 3,7% na comparação com o ano passado. Ainda segundo o Ministério da Agricultura, o VBP agropecuário do Brasil deve chegar a 1 trilhão e 200 bilhões de reais neste ano, alta de 2,4% em relação ao ano passado. Em Goiás, a maior contribuição para o resultado do VBP deve vir da agricultura, 77,4 bilhões de reais. O valor supera em quase 10% o resultado obtido no ano passado, que foi puxado principalmente pelos desempenhos das lavouras de soja, que cresceram 5,8%,
Tomate cresceu 40%, lavouras de milho cresceram 8% e as lavouras de cana-de-açúcar mais 10%. Já a pecuária goiana, por outro lado, deve registrar uma retração de 8% em valor de produção, saindo de 34 bi no ano passado para 31 bi e 400 milhões de reais neste ano. O valor bruto da produção agropecuária é um indicador de desempenho da agropecuária que é divulgado mensalmente pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, e o cálculo engloba 22 produtos agrícolas e 5 atividades da pecuária feito nos estados e nas regiões. O VBP é obtido pela multiplicação da quantidade produzida pelo preço recebido pelo produtor. Como as estimativas de safras divulgadas mensalmente referem-se à previsão para o ano, a estimativa do VBP também é anual. Já na pecuária, como as informações do IBGE são trimestrais, essas informações de quantidades são atualizadas a cada 3 meses. E veja agora como está o mercado da melancia. Com a menor disponibilidade de contêineres e navios, problemas logísticos marcaram as exportações de melancia na temporada 21-22. Além disso, os primeiros embarques também foram prejudicados pelo atraso do plantio no Brasil, reflexo das dificuldades no fechamento de contratos no fim do primeiro semestre do ano passado, devido a entraves no repasse dos custos de produção aos preços de negociação da fruta. Mesmo assim, durante a janela de exportação, o número de melancias embarcadas bateu um novo recorde, principalmente por conta da demanda europeia aquecida. Entre agosto do ano passado e março deste ano, o Brasil exportou pouco mais de 118 mil toneladas de melancia, 9% mais do que o embarcado na safra anterior. A receita subiu 19% no mesmo comparativo, somando 58 milhões de dólares. No entanto, vale ressaltar que mesmo com o aumento da receita, as altas dos custos de produção podem ter limitado as margens dos exportadores. E agora vamos comentar um pouco sobre a produção de farelo de soja, que deve ser menor, conforme a estimativa da Conab. A estimativa de produção de farelo de soja para a safra 2021 tem um corte de 418 mil toneladas, que foi motivado pela redução de esmagamentos e para a safra 21-22, um aumento de 2,7 milhões de toneladas, motivado pela ampliação dos esmagamentos previstos. A estimativa de produção de óleo de soja tem um corte de 196 mil toneladas na safra 2021, movido pela redução de esmagamentos. E, para a safra 21-22, um aumento de 229 mil toneladas, que foi motivado pelo aumento de esmagamentos. E, por fim, a venda de óleo de soja no mercado interno tem uma redução de 195 mil toneladas na safra 2021 e de 236 mil toneladas na safra 21-22, motivadas pelo ajuste de estimativa do percentual de óleo de soja que é usado para a produção de biodiesel. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o consumo interno do milho e também das exportações. E vamos falar do aniversário do Senar, 29 anos prestando serviços. Nós voltamos já, é um minuto só. Mãe é tudo de bom e merece sempre o melhor presente. Por isso, na promoção Dia das Mães 99,5 FM, sua rainha pode ganhar 5 super prêmios. Tem sofá de canto 5 lugares, Smart TV LED 43 polegadas, Air Fryer, micro-ondas e Mini System. Fique ligado na sua rádio e saiba como participar. Promoção Dia das Mães 99,5 FM. Primeiro lugar em audiência. A gente ouve porque gosta. Oferecimento
Aqui tem qualidade e economia. Eletrosom. Preço é o mínimo que a gente faz. Cartão Bretas. Um mundo de vantagens para você. Faça já o seu. TV Serra Dourada. A TV do seu tempo. O tempo todo com você. Tem gente por aí com febre alta, dor no corpo, mal-estar, achando que é mais uma virose. E se esqueceu que o Aedes aegypti continua circulando. Pequeno porte, perna listradinha, contamina mais de 5 pessoas com dengue, zika ou chikungunya. Líder de uma quadrilha que se prolifera em água parada. Por isso, mantenha o quintal livre de objetos que possam acumular água antes que você acabe preso em uma dessas doenças. Governo de Goiás. Ficou muito mais fácil ter acesso à marca líder do Brasil em lubrificantes. A Petroforte cresceu e agora é distribuidora exclusiva Lubrax. Em Goiás, no Distrito Federal e Tocantins. É a alta qualidade da Lubrax junto com toda a experiência da Petroforte. Afinal, são 15 anos correndo atrás para você sair sempre na frente. Petroforte, a força que acelera o Brasil. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre o consumo interno de milho. Em relação aos dados da demanda interna aqui no Brasil de milho, a Conab acredita que 77,2 milhões de toneladas de milho da safra agora 21-22 deverão ser consumidas ao longo deste ano de 2022, ou seja, um aumento de 6,8% quando a gente compara com a safra anterior. Por outro lado, a Conab também projeta um volume de importação total para o período, seja assim uma internalização de 1.700.000 toneladas do grão ao fim agora da safra 21-22, contra 3 milhões da safra 20-21. E essa redução, ela é esperada e justificada pela maior disponibilidade do cereal produzido nacionalmente, na safra agora que está em curso. Para as exportações, a demanda externa pelo milho brasileiro produzido na safra 21-22, a Conab estima que 37 milhões de toneladas vão sair do país via portos. E dessa feita, acredita-se que o aumento da produção brasileira e a demanda internacional aquecida deverão promover uma elevação de quase 78% das exportações do grão agora neste ano. E as exportações de milho? No mês de fevereiro, elas tiveram como principais originadores os estados do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e, por incrível que pareça, Roraima, com escoamento para Santos atingindo quase 42% da participação nacional, enquanto a destinação para Miritituba, no norte do país, no mesmo período totalizou 33,6%. Nos 2 primeiros meses agora deste ano, foram exportadas 3,4 milhões de toneladas ante 3,1 milhão no mesmo período do ano passado.
Somente o Mato Grosso respondeu por mais de 2 milhões de toneladas. E na temporada 21-22, as atenções voltam para o desenvolvimento das lavouras plantadas, agora na segunda safra, para a colheita do cereal de primeira safra, que avança pelas regiões centro-oeste e sul do país. As produtividades registradas na região sul acompanham os reflexos da drástica seca de novembro e dezembro, com números preocupantes da redução no tamanho da safra. No boletim de safras recentemente divulgado pela Conab, a região sul apresentou uma queda de produção de quase 19% em relação à safra passada, ou seja, saindo de 9,4 milhões de toneladas para 7,7 milhões agora na safra atual. E agora eu vou conversar com o Dirceu Borges. O Dirceu, ele é o superintendente do Senar Goiás. É aquilo que nós chamamos de universidade a céu aberto. É a maior universidade do país a céu aberto, é o Senar. E nós vamos falar de uma coisa importante. O Senar já está com 29 anos aqui em Goiás, completados, ou seja, prestando serviço, ensinando o povo a produzir mais, ensinando a trabalhar certinho. Dirceu Borges, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, para a gente falar de festa, de aniversário e dos resultados desse aniversário, né? Tá tudo bem, Dirceu? Tudo bem, Toninho. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E é isso, o Senar completando seus 29 aninhos de idade esse mês agora. 29 anos de muito trabalho, de muita dedicação em prol do produtor rural, levando aí conhecimento, levando capacitação, como você colocou aí, é a maior escola da terra. Então, nesses 29 anos foram muitas evoluções, a gente tem buscado sempre estar atualizando esse amplo portfólio de cursos, de treinamentos, sempre buscando as inovações, atendendo essas demandas do produtor rural e da sua família. E tentando sempre buscar a excelência e transformar a vida dessa família, não só do produtor, não só da cadeia, o qual ele trabalha ali, a cadeia produtiva, mas transformar a vida desse produtor, da família desse produtor, tanto ele como a esposa, os filhos. Então, nós trabalhamos um portfólio completo para que essas vidas sejam transformadas e o nosso setor continue produzindo e sendo destaque sempre, né? Olha, eu acabei de dar uma informação falando do VBP do estado de Goiás. Quer dizer, tudo aquilo que é produzido da porteira para dentro. Tudo aquilo que o produtor produzia, leite, frango e ovos, enfim, soja, milho, tudo que ele vendeu, aquilo chama valor bruto da produção. E Goiás está entre os grandes do país. Agora, a gente pensa assim, mas é só o produtor grande que está nisso. Não, não é não. Eu tenho certeza absoluta que se nós pegarmos uma boa parte dos cursos que o Senar oferece de graça para você, com dinheiro do produtor rural, se nós juntarmos com o que o Sebrae sabe de mercado, só o estado de Goiás e só o que a gente perde de fruta numa pequena, grande ou média propriedade, nós poderíamos estar exportando esses produtos, não poderia? É isso aí, Tony. Vamos falar só de fruta. É rapadura, é doce de leite, é manga em compota, manga não sei o que tem, doce de abóbora, não poderíamos? Tem muitas frutas, né, que processadas agregam ainda mais valor, né? O produtor pode buscar esse agregamento de valor e também o que é desperdiçado, né, no decorrer ali por talvez manejo inadequado. E é através de conhecimento, de assistência técnica, que hoje o Senar leva mais de 5 mil produtores, na cadeia da fruticultura, inclusive, né, do leite, do corte, várias outras cadeias, e pode auxiliar bastante o produtor, sim, minimizando esse desperdício, otimizando o recurso, seja insumos que hoje estão caríssimos, né, o custo de produção altíssimo, seja de fertilizantes, insumos, qualquer que seja. Então, hoje, um produto que o Senar leva, um produto novo, que no início, lá dos primeiros anos de vida do Senar, não tinha essa missão, né, foi alterada recentemente, onde nós hoje levamos a educação formal, através dos cursos técnicos, especializações, curso EAD, e também assistência técnica e gerencial,
que hoje faz a grande mudança na vida desses produtores, principalmente os pequenos e médios que não têm como contratar uma assistência técnica de qualidade, né? E o Senar entra com esse programa, entra com essa assistência, principalmente na questão gerencial da sua propriedade, que o produtor precisa ter a visão de que é um negócio. Claro. Que ele precisa ter ali anotado, né, os custos de produção, as receitas, para que ele faça essa gestão. E o técnico do Senar auxilia essa produção, mudando a realidade da vida desses produtores dentro da assistência técnica. Você estava falando aí, Dirceu, eu estava matutando aqui. Você quer ver um exemplo? Vamos pegar aqui um município no estado de Goiás aí. Vamos supor que você tenha 3 alqueires de chão, 2 alqueires de chão. Quanto você acha que vale esses 2, 3 alqueires seus? Dependendo da região, vale 2 milhões. Dependendo da região, vale 150 mil, vale 200 mil. Enfim, você tem uma joia na mão e às vezes você não está sabendo utilizar. Às vezes você fala, a vida está difícil. Tá para todo mundo. Para nós também tá. Não está fácil. Agora, se você se capacitar, se você for ao sindicato rural aí do seu município, junta um grupo de vizinhos, forme um grupo aí de 8, 10, 15, eu não sei quanto que o Senar exige, e solicita um curso para vocês. Vamos começar a se capacitar. Coloque na cabeça que nós não sabemos nada. E, na verdade, todo dia nós estamos aprendendo. E o Senar está aqui para isso. O Senar tem mais de 150 cursos. Não é possível que você não vai achar um curso para você. Né? São 260 cursos dentro da linha de formação profissional rural, promoção social, como eu disse, que a gente olha para a família, então tem curso de artesanato, culinária também para aquela mulher do campo. Tem curso para você que é marido, curso para mulher, curso para os meninos, tem curso para tudo que você puder, até de viola. Se você gostar de viola, tem também. Exatamente. O último lançado foi o viola, à distância, inclusive, sem desculpa de não conseguir ir na aula. Você pode fazer aí da sua propriedade, tendo a internet e o computador. Então, hoje, assim, não tem desculpa, é um portfólio amplo. Se não tivermos ali a demanda que trouxer, nós vamos buscar criar esse novo curso para atender, né? Como o campo também é muito dinâmico, o agronegócio muito dinâmico, sempre nós estamos atualizando e buscando essas inovações, sendo pioneiro, inclusive, de vários cursos, como, por exemplo, de drones, que nós fomos pioneiros, a primeira regional a criar esse curso. Estamos lançando agora o de bioinsumos, que é uma nova alternativa para baratear esse custo de produção dos produtores rurais, e vários outros que o Senar English Farm, o inglês do agro. Então, foram várias inovações, cursos que nós temos aprimorado cada vez mais, justamente para isso, para atender o setor, atender os nossos produtores, trabalhadores rurais, para a gente conseguir sempre manter e alavancar o nosso setor. Porque mesmo a gente viu, mesmo em tempo de pandemia, um dos setores que não pararam, a gente ainda fala, graças a Deus, não foi o nosso. Porque se parasse iria faltar alimento na mesa da população, o caos ainda seria maior do que o Covid causou, né? Então, o setor não parou e o Senar, com isso, também não parou, continuou. Nós nos reinventamos mediante a pandemia. O nosso portfólio foi todo transformado EAD, criamos lives, para que a gente pudesse levar essas informações. E aí, continuamos agora com essa retomada, com todo o portfólio disponível, como você colocou, Tony. Busca o seu sindicato rural do seu município, entra no site do sistemafaeg.com.br e acesse esse portfólio gratuito. O produtor já paga por isso, né? Então, o Senar reverte essa contribuição do produtor rural em conhecimento, em capacitação, em assistência técnica. Então, use dessas ferramentas para que você possa otimizar a sua produção dentro da propriedade, independente do tamanho, seja ela pequena, média ou grande. Né? Isso tudo que está sendo falado aqui não depende de mim, do Dirceu, não. Depende exclusivamente de você. Procure seu sindicato, vai lá e junta um grupo e vamos estudar. Dirceu, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado. E você sabe que a casa aqui é sua. Pronto. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Obrigado, Dirceu. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: se você não cometer erros, você é incapaz de tomar decisões. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe. E até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Hoje às 11h30, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.